Bom, pessoal, continuando o meu curso sobre os anos 70, que é baseado no meu livro Pelé, Kissinger e Golbery, eu já falei sobre a Guerra Fria, né, que é um livro, a época dos anos 70 é a época da Guerra Fria, onde havia as duas grandes superpotências, né, que saíram vencedoras da Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética. Né? Já falei sobre a Europa, falei sobre a China, falei sobre a Índia, o Japão, e agora eu vou falar um pouco da América Latina, né? Na época da Guerra Fria, né? A América Latina, naquela época dos anos 70, praticamente todos os países eram ditaduras militares, né? Tirando na época a Colômbia e a Venezuela, todos os países da América do Sul eram ditaduras militares, né? Por causa, inclusive, da Guerra Fria, né? Porque os Estados Unidos ficaram assustados com a Revolução Cubana, que aconteceu no fim da década de 50, começo dos anos 60, né? Então, os Estados Unidos estavam apavorados com a ameaça de uma nova revolução na América Latina. Então, os Estados Unidos, por conta dessa questão da Guerra Fria, da questão geopolítica, os Estados Unidos apoiavam todo e qualquer governo militar que era, todos os militares eram anticomunistas, né? Todos os militares eram, digamos, de uma certa forma, formados em escolas militares americanas e tal. Então, a América Latina sempre foi chamado um quintal dos Estados Unidos, backyard, né? Que era uma região que sempre foi zona de influência dos Estados Unidos, né? Então, a existência de Cuba, aliada da União Soviética, era uma coisa muito desagradável para os Estados Unidos, né? Então, eles sempre procuraram prestigiar todo e qualquer movimento anticomunista, principalmente governos militares. Então, a América do Sul era toda governada por governos militares, que nem eu falei, tirando a Colômbia e a Venezuela na época, né? A Argentina, depois eu vou falar do Brasil com mais detalhes, mas a Argentina, ela estava numa ditadura militar muito forte nos anos 70 até 73. Em 73 aconteceu uma transição na Argentina. O governo militar se desgastou e voltou ao poder o peronismo, através do Héctor Câmpora, que era amigo do Perón. E o Héctor Câmpora ganhou a eleição em 73 e o Juan Domingo Perón, que era aquele velho caudilho argentino, que estava exilado na Espanha, voltou para a Argentina e ganhou as eleições presidenciais e virou presidente em 73, né? Só que o Perón já estava com uma idade avançada e ele acabou morrendo em 74, né? E a vice-presidente era a mulher dele, a chamada Isabelita Perón, né? Ela não tinha a mínima condição de manter o governo, acabou sendo derrubada pelos militares, né? E aí voltou o governo militar em 76 e ele voltou muito mais violento, muito mais sem limites nenhum para a repressão, né? Então milhares de pessoas morreram na Argentina, milhares de pessoas desaparecidas na Argentina, nesses dois períodos de ditadura, né? Que só teve um período democrático pequeno em 73 e 74. Os demais anos dos anos 70 foram todos de ditaduras violentas na Argentina, né? O Chile, como a gente sabe, em 70 ganhou as eleições o socialista Salvador Allende, né? Uma aliança de socialistas, comunistas e tal, pessoal de esquerda. E aí ele assumiu o governo, os Estados Unidos, obviamente, financiou os candidatos de direita, mas de uma certa maneira o Allende ganhou, não tinha maioria no Congresso, né? E aí começou uma campanha muito grande contra o Allende, né? Os empresários, classe média e tal, que acabou levando em 73 ao golpe de Estado, onde o Pinochet assumiu o poder. Foi um golpe de Estado muito violento, muitas mortes, muitas torturas, e o Pinochet ficou no poder durante muitos e muitos anos, né? Então, os principais países, né, Argentina e Chile, tiveram governos militares praticamente a década inteira, né?
O Peru também era um país que estava em governo militar, o general Juan Velasco Alvarado. E a Bolívia é um país também estava em governo militar, que era o Héctor Suárez. E aí a Bolívia era um país que já tinha uma tradição de golpes de Estado, né? A cada 6 meses havia um golpe de Estado na Bolívia, ou até menos, né? Chegou uma época que havia a cada 5, 6 meses um golpe de Estado na Bolívia, né? E também assumiu o poder o Hugo Banzer, né, na Bolívia. Então a América Latina era isso. Depois eu vou falar com mais detalhe do Brasil, né, que o Brasil, obviamente, passou pelos governos militares nos anos 70. O primeiro governo era o Médici, até 74, 74 a 78 foi o Geisel, e a partir de 79, o terceiro e último governo militar, que foi do general Figueiredo, né? Mas a América Latina era isso, né? Era um dos palcos da Guerra Fria, né? Mais ou menos os Estados Unidos apavorado com a influência cubana, né? Na América Latina, né? Então os Estados Unidos apoiava todo e qualquer governo militar. O interessante é que no final da década de 70, foi eleito nos Estados Unidos o Jimmy Carter. Jimmy Carter era um presidente que começou a falar de direitos humanos, né, e começou a criticar as ditaduras militares na América Latina, o que era, de uma certa maneira, uma contradição, né, porque os Estados Unidos apoiavam esses governos militares, mas o Jimmy Carter começou a fazer uma crítica à questão dos direitos humanos, porque tinha muita tortura, muito desaparecimento, muito assassinato, etc, etc. Então já é uma coisa já para o final da década de 70, 79, quando o Jimmy Carter foi eleito nos Estados Unidos. Então essa era mais ou menos a situação da América do Sul nos anos 70.